o evangelho desse domingo nos leva a refletir sobre a vida. Nós temos uma parábola de Jesus no evangelho de Lucas, capítulo 18, de 9 a 14. E nesta parábola Jesus conta, ele descreve, na verdade, simplesmente uma cena na qual um fariseu está no templo e ele se coloca bem à frente e está de pé. E a sua oração é uma oração a Deus típica mesmo de um fariseu, ou típica de um hebreu extremamente religioso. Aqui não há nenhuma ironia por parte de Jesus Cristo, ele simplesmente descreve a oração do fariseu como realmente pode ser encontrada em Salmos do Antigo Testamento. E essa oração é uma oração de auto-vanglorização. Ou seja, o fariseu ele se auto-vangloriza do que ele é, da pessoa que ele é, do ser honesto que ele é. Ele diz: muito obrigado, Deus, por eu ser uma pessoa boa, por eu ser uma pessoa honesta, por eu não ser como os outros, enfim, e tudo mais. E na mesma cena está, no fundo do templo, de joelhos, um cobrador de impostos. E esse cobrador de impostos, ele pede perdão por tudo aquilo que ele faz, né, ou por aquilo que ele é. Né? E Jesus termina a parábola, ou essa descrição, né, uma parábola que é descritiva de uma cena, com o fechamento dizendo que o cobrador de imposto foi justificado por Deus, ele volta para casa justificado, enquanto que o fariseu não. E aí Lucas encerra o discurso de Jesus com a seguinte frase: pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Aqui nós temos que entender muito bem, porque é uma parábola que pode gerar sentidos que são equivocados. Primeiro aqui, quem se humilha será elevado e quem se eleva será exaltado, na verdade um fechamento para mostrar que ninguém deve se elevar, mas quem se humilha, esse deve ser elevado. Por quê? Porque a humilhação também não é certa. Nem a postura do fariseu e nem a postura do cobrador de imposto. Mas a postura do meio é a postura do verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Ou seja, o cobrador de imposto, ele volta justificado sim, porque ele de coração sincero pede perdão. O fariseu não volta justificado. Por quê? Porque ele simplesmente faz a sua parte. Ele simplesmente faz aquilo que deve ser feito. Então, o que o Cristo tenta mostrar aqui, não é que nós devemos ser pessoas que nos humilham, mas aquele que se humilha, ele vai ser elevado. Por quê? Porque ele não deve permanecer na situação de humilhado. Agora, aquele que se eleva, esse não está agindo corretamente. Ele vai ser humilhado. Por quê? Porque, na verdade, nós não devemos nos elevar. Qual é o sentido da vida em Jesus Cristo aqui? O sentido da vida é agir naturalmente. Ou seja, o Cristo é um ser que ele não se eleva e ele também não se humilha. É errado pensar que o Cristo, se entregando para a morte de cruz, ele está se humilhando. Não. Se entregando para a morte de cruz, ele está simplesmente sendo coerente com a sua própria postura. Ele não está sendo covarde. Ele não está fugindo do enfrentamento. Mas ele está sendo corajoso em enfrentar seus inimigos. E ele vai ser morto por esses inimigos, com certeza. Mas ele não vai morrer porque ele está querendo ser humilhado. Ele vai morrer por quê? Porque ele é justo, porque ele é correto e se mantém correto. Agora, Deus não deseja a humilhação de ninguém. O que Deus deseja é que nós possamos viver a vida como na verdade ela é. Ou seja, eu não tenho razão de me elevar, porque eu não sou mais do que outras pessoas, e eu também não tenho razão de me humilhar, porque todo mundo tem seus defeitos. E o que Deus quer é que nós possamos corrigir os nossos defeitos e agir de uma forma tal que a nossa bondade simplesmente flua como a coisa mais natural do mundo. O Cristo é um ser que se doa às pessoas, e nem por isso ele se eleva. Quando ele cura uma pessoa, ele vê isso com a maior naturalidade possível.
Por isso que ele procura até dizer às pessoas que são curadas, para não dizerem que foi ele, para não espalharem que foi ele, mas que vão ao templo e agradeçam a Deus. É isso que o Cristo diz. Por quê? Porque ele não quer se elevar como pessoa. Ele quer se manter na naturalidade da vida. Agora, o Cristo também não se humilha, ele não se rebaixa. Ele se coloca diante dos outros como um igual. Ele vai se colocar diante da samaritana, que é frente aos judeus uma herege, e uma mulher como igual a essa mulher e a essa estrangeira e uma pessoa que pertence a uma outra religião. Ele vai se colocar como igual também perante os fariseus e vai ser sincero com eles, de forma tal que ele vai chamá-los a atenção de que eles estão se elevando demais, que aqui ele os humilha, na verdade. Então Cristo ele vai fazer com que a vida flua de uma forma totalmente natural, sem cobrança e sem negar nada a ninguém. Na verdade, a essência de Jesus Cristo é dar. Em todos os momentos, em todos os seus encontros, ele está dando, ele está oferecendo. Ele está fazendo com que a vida possa fluir e nessa vida a bondade, a partilha, a cordialidade, o fazer com que o outro se sinta melhor, se sinta feliz. Esse é o grande desejo de Deus. Que Deus está em sintonia conosco a partir do momento que a gente, sem artimanhas, sem estratégias, a gente vai fazendo com que as pessoas se sintam bem e as pessoas possam ser felizes. Se o mundo fosse assim, se nós dessemos com o coração aberto, sem exigir nada em troca, nós nem viveríamos no capitalismo. Nós viveríamos numa outra sociedade completamente diferente. E nós não teríamos uma sociedade dividida em classes sociais. Nós teríamos uma sociedade igualitária, na verdade. Uma sociedade onde todos teriam saúde, educação, condições de trabalho, condições de moradia, enfim. Nós teríamos uma sociedade onde as pessoas poderiam partilhar sem ter medo de perder. E aqui está o lance da vida. É não ter medo de perder. Porque no fundo, nada é nosso. No fundo, nós temos que entender que o que é nosso é aquilo que eu posso dar. O que é meu é aquilo que eu realmente posso dar. Aquilo que eu procuro segurar, não é meu, eu estou me iludindo. O que é meu é aquilo que eu dou na hora de dar. Isso realmente é meu. Quando eu entrego uma coisa a outra pessoa, simplesmente por dar, por ter a satisfação de que o outro tenha, isso está sendo verdadeiramente meu, porque eu estou entregando. A partir do momento que eu seguro e quero acumular, isso na verdade não é meu, eu estou me iludindo. Eu estou me iludindo por quê? Porque um dia eu vou perder, um dia vai ser tirado de mim, um dia eu vou partir dessa vida e vou deixar aqui para quem ficar. E a vida tem essa lei, nós saímos dela e deixamos aquilo que nós temos para as pessoas que ficam. O grande prazer de viver é eu entregar enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou aqui. E não deixar com que a morte faça isso. Mas eu faça isso de coração sincero, de boa vontade. E a fé faz com que a gente haja dessa forma. A fé faz com que a gente seja um ser generoso, um ser de bondade, um ser que vá além do nosso ego. Um ser que realmente mostre a vontade profunda de que as outras pessoas vivam bem. A verdadeira fé faz isso conosco. Ela não tira nada de ninguém. Ela somente acrescenta às pessoas. A fé faz com que um casal não tire nada do seu parceiro. Um casamento não se torne uma anulação de uma personalidade, mas se torne o que? O acrescentar na liberdade do outro. Ou seja, quem é realmente casado sente-se feliz de ver a felicidade do outro. Não importa que felicidade seja. Quem é amigo, a mesma coisa. Sente-se feliz de ver a felicidade do amigo. Não importa qual seja. Quem é cidadão, ele se sente feliz vendo a sua sociedade sendo uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade onde a partilha exista em todas as suas estruturas. Enfim, quem é filho de Deus está nesse mundo para viver a vida e para entregar essa vida ao outro de uma forma assim
aberta, de coração sincero e de uma forma extremamente generosa. Então, viva simplesmente a vida. Não queira ganhar. Não é? É como Krishna diz no Bhagavad Gita, não é? Quando Arjuna procura um conselho, não é? Se ele deve guerrear ou não. Krishna diz assim, não, vá e combata. Ou seja, mantenha assim a ação. Não é? Mas, se por acaso você ganhar, não assuma a típica postura de vencedor. Ou seja, não se orgulhe disso. Você somente cumpriu o seu dever. Agora, se você perder, também não assuma a típica postura de perdedor, de derrotista. Não, aceite isso como uma coisa da vida. Nós perdemos, nós ganhamos. Mas isso tem que ser muito natural. O importante é a gente não perder a oportunidade de dar, de oferecer e fazer com que o outro seja verdadeiramente feliz.